Boa noite. Nós estamos no estudo do livro de Apocalipse, que na semana passada falamos no capítulo 3. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo de Apocalipse. Vamos orar ao Senhor nessa noite em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Nós te adoramos, exaltamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu repreendo nessa noite todo o espírito de perturbação nas mentes e nos corações. Fala conosco, Senhor, de maneira clara e poderosa nessa noite. É a nossa oração no nome de Jesus. A igreja diz Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, e se der tempo, o capítulo 6. João, depois que ele tem a visão e a orientação de escrever às igrejas aquilo que elas precisavam mudar como alerta que serve para você e para mim. Então João no capítulo 4 e no capítulo 5, ele tem uma visão do trono, depois ele tem uma visão de Jesus e indo para, se preparando para vir e voltar à terra. Então capítulo 4, capítulo 5, ele fala sobre o trono e ele fala sobre Jesus, que é digno de abrir o livro e preparando para voltar à terra. Então nós vamos ler isso, vamos entender o trono dentro da visão de João, lembrando a vocês que não é o meu estudo, não é o estudo do pastor Carlos Augusto, que é da Igreja do Mistério Rafael, não é teologia, isso é teologia, todo livro de teologia, ele traz as explicações com as vertentes que nós vamos estar sempre falando aqui para os irmãos. Vamos então ler Apocalipse, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Apocalipse 4, de 1 em diante. Então agora João tem a visão do trono. Capítulo 4, a visão do trono de Deus. Versículo 1. Depois dessas coisas, ou seja, depois que ele falou que ele escreveu para as igrejas, orientando as igrejas, o que elas deveriam passar, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. João tem uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2. Imediatamente achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos assentados nele, 24 anciãos vestidos de branco, em cuja cabeça estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, aos 24 anciãos, prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor,
e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos agora entender o capítulo 4. Ele vê uma porta aberta, ele vai ao céu, ele é levado ao céu, para que ele possa ter a visão do que vai acontecer no Apocalipse do céu. Mas a primeira visão que João tem, ele tem a visão do trono. Ele vê o trono e ele começa a descrever o trono. E nós vimos no versículo 1 que quem fala com ele é Jesus, como nós vimos anteriormente. O anjo João está revelando para João o Apocalipse, mas Jesus também vai estar falando com ele. Nós vimos aqui, eis não somente uma porta abre no céu, versículo 1, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quer dizer, Jesus ia mostrar para ele depois do que ele escreveu às igrejas. Então vamos a algumas anotações para que você possa entender. Versículo 2, imediatamente eu achei em espírito. Achar em espírito aqui significa que ele foi arrebatado. O arrebatamento é um momento onde o corpo humano ele fica e vai ao espírito. É um arrebatamento espiritual. O corpo não suportaria estar nesse local totalmente espiritual. Então ele é arrebatado em espírito. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. João ele não consegue ver exatamente, João ele não descreve exatamente a forma de Deus. João descreve, preste atenção, ele descreve a glória de Deus, não a forma. Ele vai falar sobre a forma de Jesus depois, quando Jesus volta. Ele fala, mas aqui no trono ele não consegue ver a forma. Ele fala, ele observa muito bem, da maneira que ele pode colocar, o brilho e a glória. Então João, para descrever o brilho e a glória, no versículo 3, ele usa o seguinte significado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe. Pedra de jaspe, teologicamente falando, significa uma pedra como de diamante e que significa santidade. Então ele vê um brilho e que teologicamente ela significa santidade, jaspe. Também ele vê de sardônio. Sardônio, no versículo 3, ele vê, é uma pedra com cornalina, que é uma pedra vermelha que significa a ira de Deus. Então ele tem um olhar do trono, ele vê o trono, ele vê alguém assentado e ele descreve esse alguém. É como jaspe, jaspe é diamante, cornalina, que é vermelho, que significa a ira, e um arco-íris semelhante no aspecto esmeralda. Esmeralda, que é verde, que significa misericórdia. Então, João, ele olha o trono, ele vê alguém sentado com 3 atributos. Jaspe, que significa diamante, que é visto como santidade teologicamente. O sardônio, que é a cornalina, uma pedra vermelha, que é a ira de Deus. E um arco-íris verde, que é a misericórdia de Deus. Então João, ele olha... a primeira coisa que ele descreve é um trono, alguém sentado. Ele não descreve a pessoa, ele descreve os atributos da pessoa, que é a santidade, a ira e a misericórdia. No versículo 4, João coloca sobre os 24 tronos assentados, quer dizer, ele vê o trono, ele vê alguém sentado que tem esses 3 atributos, santidade, ira e misericórdia. Ele vê ao redor também, junto no altar, ele vê no altar, ele vê 24 tronos e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco. Eu preciso falar para você quais são as vertentes teológicas, explicando para você
que essa é a teologia, não aquilo que eu acredito. A primeira vertente teológica significa que esses 24 tronos são seres espirituais que estão ali assentados. Essa é uma vertente teológica. Mas a vertente teológica mais forte e que há um consenso maior é que esses 24 tronos e os anciãos são os 12 do Velho Testamento, patriarcas, e os 12 do Novo Testamento, os apóstolos. Então, que formariam os 24 anciãos. Esses anciãos estão vestidos de branco. Vestido de branco significa vestido de pureza, a pureza, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Coroas de ouro representam vitória. Por isso que acredita-se que os 24 anciãos não sejam espíritos, não sejam seres espirituais, mas sim a representatividade de homens que venceram, que remiram e que merecem estar no altar juntamente com o Senhor neste momento. Ainda explicando a visão de João de todo o altar, ele vê no versículo 5, raios, relâmpagos, vozes e trovões diante do trono. Esses raios e relâmpagos que mostram a autoridade, que mostram um momento espiritual para quem está vendo, fogo, raios e trovões, que representa a autoridade. E João, então, ele, ainda no versículo 5, ele vê, preste atenção, diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós vamos entender melhor esse versículo, essas tochas de fogo, com os 7 Espíritos de Deus, aí no meio de Apocalipse, só você ir um pouquinho mais para frente, em Apocalipse 5, 6, descreve exatamente o que é isso. Versículo 6, 5, 6. Então vi, no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, essas tochas que são os 7 Espíritos de Deus, é o Espírito Santo de Deus, os 7 Espíritos de Deus que estão na terra, movendo na terra. João, ele olha 7 tochas no altar, que são os 7 Espíritos de Deus que estão atuando na terra. Que visão poderosa a de João. E aí agora ele vai no versículo 6. Adiante do trono tem como de um mar de vidro, semente de cristal, ou seja, um mar de vidro que mantém a distância do altar para os demais que estão no céu. E também no meio do trono, à volta do trono, quer dizer, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, que são 4 seres que têm formatos diferentes e agem de forma diferente. No versículo 7, os 4 seres viventes, ele vai explicar. Perdão, vamos ler o versículo 6 mais uma vez. Há diante do trono como um mar de vidro, esse mar de vidro que bota uma separação entre o altar e a demais parte do céu. E também no meio do trono e à volta, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Esses olhos significam que observam o tempo todo por diante e por detrás. Agora ele descreve. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. Preste atenção no que eu vou falar. Leão significa força. Leão significa coragem, Leão, significa coragem. O primeiro ser vivente é o leão, ou seja, a coragem. O segundo semelhante ao novilho, que significa simplicidade. O terceiro tem o rosto como de homem, que significa inteligência. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando, que significa majestade. Então ele olha 4 seres viventes. Ele olha como um leão, não é um leão, é como um leão. Ele olha como um leão que representa a coragem.
ele olha um outro ser vivente que é como um novilho, que representa a simplicidade. Ele olha um terceiro com um rosto de homem, que é a inteligência. E o quarto ser vivente é como se fosse uma águia quando está voando, que significa majestade. Essa é a visão que João tem do altar. Então o altar tem um ser com 3 atributos, ele não descreve essa pessoa, que é misericórdia, ira e santidade. Os 24 anciãos, que representam 12 patriarcas e os 12 apóstolos, ele vê raios e vozes saindo que representam a autoridade. Ele vê 7 tochas, que são 7 espíritos que estão na terra, dominando e cuidando da terra, é o Espírito Santo em ação. Ele vê um mar de vidro que distancia o altar da demais parte do que ele está vendo do céu. Ele vê 4 seres viventes. Um parecido ao leão, que é a coragem. Outro parecido com um novilho, que é a simplicidade. Outro parecido com um homem, que é a inteligência. E outro parecido com a águia voando, que é a majestade. Lembrando que esses 4 seres têm olhos por trás e por diante, que veem tudo, estão vendo tudo, e cada um desses são atributos que estão sendo ministrados sobre a nossa vida, não é? Olhando tudo, e eles têm, como nós já lemos, 6 asas cada um deles. E esses 4 seres estão no altar e ao redor. Essa é a visão de João do altar. Ele olha aquele altar, ele descreve o altar, que desde o primeiro momento o Senhor Jesus fala para ele escrever aquilo que ele vê, para que ele possa estar compreendendo aquilo que está acontecendo. Então ele escreve, ele tem a visão do altar. Ele tem a visão de cima, ele olha o altar, ele descreve o altar, para que ele agora possa entender o que vai acontecer do Apocalipse. Ele tem a visão do Apocalipse em espírito. O arrebatamento que acontece com João é em espírito. Nesse momento é espiritual. Não é um arrebatamento físico. Não é o arrebatamento que vai acontecer com a igreja, que vai ser levado. É o espírito de João que contempla e vê toda esta situação. Eu quero ainda entender com você uma parte muito importante do capítulo 4 que vai se fechar. É a mesma visão que ele tem no capítulo 4, é a mesma visão que ele tem no capítulo 5 e é a mesma visão que ele tem no capítulo 19. Ele tem a mesma visão. E essa visão está relacionada exatamente com esses seres que ele vê no trono. Vamos ler. Versículo 8 do capítulo 4. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, santo, santo, dia e noite. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, dia e noite. O que era, o que é, que há de vir. O tempo todo esses seres ficam glorificando a Deus. Preste atenção agora no versículo 9. Lembra que eu falei que a visão que ele tem do trono e a visão que ele tem de Jesus, capítulo 4, capítulo 5, ele tem a visão de tudo que vai acontecer lá no céu para a volta de Jesus. Só João ele viu os bastidores, como vai acontecer no céu a volta de Jesus. Preste atenção no versículo 9 agora. Quando esses seres viventes derem glórias e honras e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Preste atenção. E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nesse momento, aqui no capítulo 4 não fala. Vai falar no capítulo 5, vai melhorar, e no capítulo 19 mostra para nós. Que João, quando ele olha o trono, já descrevi o trono para vocês, ele olha o trono e ele vê essa cena.
ele vê essa cena dos 24 anciãos, os 4 seres viventes, adorando a Deus. E os 24 anjos se levantam e adoram o Senhor, eles tiram a coroa e eles se prostram, eles depositam a coroa diante do trono e começam a proclamar. Essa é a visão de João, exatamente no momento que quando os seres viventes começam a adorar e os anciãos tiram a coroa e colocam no altar, é a hora que Jesus está vendo. E João vê isso no capítulo 5 e João vê isso no capítulo 19. Vamos ler no capítulo 19 de Apocalipse, o mesmo texto. Entenderam? Ele faz a visão do trono e ele vê como Jesus vai voltar de uma perspectiva do céu. Vamos ver. Capítulo 19. Júbilo no céu. Olha, ele veio e viu isso, já descreveu isso lá atrás. Ele diz assim: depois dessas coisas ouviu no céu uma grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou grande meretriz que corrompia a terra com a prostituição das mãos dela, vingou o sangue dos servos, segunda vez disseram aleluias, e a sua fumaça pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos, capítulo, versículo 4, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, já sabemos como são, prostraram-se a adorar a Deus, que acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao Deus, ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, porque o linho fino são os 7 atos de justiça dos santos. Então os anjos escreveram: bem-aventurado aqueles que chamam a ceia da boda do Cordeiro, e acrescentou: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Aí logo no versículo 11, viu o céu aberto e eis um cavalo branco. Quer dizer, no capítulo 4, João ele já descreve, ele tem a visão do trono e o que vai acontecer nos bastidores da volta de Jesus. Ele vê os 4 seres viventes adorando a Deus, os 24 anciãos se levantam, colocam a coroa e adoram a Deus. É a hora de Jesus vir. João ele tem essa visão. No capítulo 5, ele olha, ele tem uma outra visão, e de novo depois ele vai ter essa visão dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Vamos ver então o capítulo 5. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. João está no céu, ele vê o trono, ele vê o momento como vai acontecer a volta de Jesus, da perspectiva do céu. Agora ele vê um livro. Ele vê um livro e na mão direita e ele fica atordoado. Vamos ler, capítulo 5. E vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pôde abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes
e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo cada um deles a harpa e taças, ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. O mesmo texto lá de Apocalipse 19, e mais detalhado do que o capítulo 4. Harpas e taças de ouro, cheias de incensos, que são as orações dos santos. Versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número é de milhões de milhares e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que é no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, honra e glória e domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. João, ele tem a visão do céu, do trono, e agora ele vê um livro. João, ele vê um livro, e esse livro, ele está selado, ele está fechado com 7 selos. O selo era como se fosse com uma cera, era selado, com 7 selos, e ninguém podia ver. Esse livro está escrito por trás e por todos os lados. Esse livro, na realidade, é o livro da vida, que está no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 12. Também Daniel, ele relata sobre esse livro, no capítulo 7 do livro de Daniel, versículo 9, versículo 10. Ele fala também sobre o livro. Esse livro é o livro da vida. Nesse livro estão escritas todas as obras, a história dos santos. Ele relata porque eu e você fomos salvos e as nossas obras. Esse livro é selado. Esse livro está escrito e está selado. E ele está na mão direita. Mão direita significa autoridade. E Jesus, ele pega o livro e naquele momento uma pergunta: quem pode abrir esse livro? E ninguém é achado digno de abrir esse livro. Só que Jesus está no trono, e ele vai lá, ele pega o livro, e quando ele pega o livro, ele é apto para abrir o livro. E quando ele pega o livro, é o momento que, mais uma vez, relatando aquele momento, os 24 anciãos, como seres viventes de toda a natureza e todo o céu, começam a glorificar e exaltar, porque é a hora de vir à terra. E é a hora de Jesus voltar, é a hora de vir pegar a sua noiva. João, no capítulo 4 e no capítulo 5, ele tem uma visão espiritual de como será a volta de Jesus, numa perspectiva do céu. João, ele vê o trono, descreve o trono. João, ele vê um livro e vê que Jesus é digno de abrir os selos que fechavam aquele livro, que estava na mão direita do Pai. Ele pega o livro e ele é digno de abrir porque ele venceu. E ele então, mais uma vez, João descreve como vai ser no céu a manifestação espiritual. E eu posso imaginar como João ele se encontrava, a emoção dele quando ele tem essa visão espiritual. Capítulo 4, capítulo 5, então, nós fechamos que é uma visão espiritual, é um arrebatamento espiritual, e que João, ele tem a visão de cima, e agora no capítulo 6, ele começa a falar daquilo que cada selo que abre tem uma representatividade. E aí ele começa a descrever, uma visão de cima, o que vai acontecer na terra. Ele já descreve o trono,
Ele já descreve Jesus como aquele que pode abrir o livro. O livro é o livro da vida, que é escrito os atos da igreja, de todos os homens que serviram a Deus, com toda a história. E é um livro que só alguém digno, que é Jesus, pode abrir o livro. E João, ele vê essa cena, ele vê já o final. Agora então João começa a descrever o Apocalipse. E ele começa a descrever o Apocalipse, do que vai acontecer no Apocalipse, com a abertura dos selos que ele viu numa visão celestial. Bom, agora vamos então ler o capítulo 6. Capítulo 6, agora nós vamos entrar nos acontecimentos de Apocalipse. Capítulo 6 de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, do capítulo 6, entendendo que agora vamos ver os selos que vão estarem sendo abertos, cada um dos selos. E esses selos que nós vamos ler agora aqui, cada um vai sendo aberto, representam todos os 7 anos do Apocalipse. Como já te falei, é uma visão que vai se aproximando. Os selos é uma visão geral do que vai acontecer no Apocalipse. Vamos ler então capítulo 6 de Apocalipse, que diz assim: O Cordeiro abre os selos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Teologicamente, existem duas colocações teologicamente. Uma sobrepõe sobre a outra, mas eu preciso colocar. Algumas pessoas dizem que nessa visão do cavalo branco, essa visão do arco, essa visão da coroa que é dada, e ele saiu vencendo e para vencer, alguns dizem que se relaciona a Jesus. Mas nós entendemos que há uma outra versão teológica que suplanta, que é da maioria dos teólogos, dizem que na realidade este cavalo branco, esta coroa, e que foi dado, e esse arco, e veio para vencer, se refere ao anticristo. Nós vimos na semana passada que o anticristo, ele vem com uma autoridade, e que por um período ele vai malograr êxito, enganando algumas pessoas e até mesmo fazendo alianças e alcançando algum êxito. Vamos ler então em Daniel, no capítulo 11, versículo 36, para nós entendermos do quem é esse anticristo, mais uma vez, só para ressaltar. Diz assim: Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus minúsculo, contra Deus, o Senhor dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, olha, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. No capítulo 7 de Daniel, versículo 21 apenas. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, esse chifre menor, já falamos que é o anticristo, e prevalecerá contra eles. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo. 2 tempos e metade de um tempo, que são os 3 anos e os 7 anos que nós falamos. Então, a maioria dos teólogos acreditam que este cavaleiro branco, por que cavaleiro branco? Porque ele vem na paz. Ele vem um homem religioso. Ele vem em nome de Deus. Ele vem
para enganar. Ele vem com a cara de cordeiro, mas sabemos que ele é um lobo. Então, o primeiro selo que João vê é a manifestação de um homem que nós vimos já, e eu aconselho você a ver esse estudo. É um homem que vem para enganar e vai enganar até muitos da igreja. Porque ele vai fazer sinais e prodígios, ele vai vir e ele vai conseguir. Graças a Deus, como nós já vimos, ele não vai vencer, como nós vimos aqui, por um tempo. Depois ele vai perder, ele vai ser destroçado. Mas nesse momento de Apocalipse, a manifestação de Satanás será terrível e clara. Mas nos primeiros momentos, lembrando, ele vai ser cavaleiro branco. Ele não vai vir com cara de brabo, com cara de demônio. Aliás, dificilmente o diabo aparece com cara feia. Quando ele agora apresenta para você uma mulher, um amante, quando ele mostra para você não ser fiel a Deus em alguma coisa, sempre ele está te mostrando o lado vantajoso. Então, as escolas, a maioria de todos os teólogos acreditam que esse cavaleiro, até pelo contexto dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e esses 4 cavaleiros que caminham juntos, Jesus não estaria ali. Até quando você vê a descrição no capítulo 19 de Jesus, quando João ele faz a descrição de Jesus, é uma descrição que os olhos são como de fogo, é Deus, ele é Deus. Aqui é alguém que recebe uma coroa, um poder, um reinado por um período. Então, o anticristo, ele vai vir como reino, ele vai ter um governo mundial, com autoridades mundiais, e ele vai dividir esses governos entre os seus colaboradores, que infelizmente serão muitos. O segundo selo que se abre, são nos 7 anos de Apocalipse que nós estamos vendo, o segundo selo, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Aqui nós vimos todo o tormento que haverá no final do Apocalipse. Haverá um momento de tormenta terrível e mortes por pragas, por guerras, por dissensões e principalmente a perseguição daqueles que servem a Deus ou que querem servir a Deus, que buscam servir a Deus, como nós vimos no livro de Daniel. Então vai ser um momento de muita mortandade, de muitos assassinatos, de muita guerra, a guerra civil, muitos momentos, pessoas vão se levantar contra ele, como nós vimos na semana passada, alguns vão até tentar matá-lo. Vai ser um momento que ele vai tentar, politicamente, ele vai conseguir politicamente dar uma parada no princípio das dores, mas os ânimos e as pessoas vão estar em guerra, em espada. E esse demônio vai estar agindo na terra, esse espírito vai estar agindo na terra, trazendo perturbação a todos. E ele então abre o terceiro selo, isso em todo o Apocalipse. Lembrando que os selos é um resumo de todo o Apocalipse. Ele abre o terceiro selo e ele diz: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, eis um cavalo preto. E seu cavalo com uma balança na mão. Ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Este terceiro selo, que é um selo,
terceiro selo, que representa o cavalo preto, significa fome. Denário, azeite, mesmo o anticristo tentando organizar politicamente, serão 7 anos de atuação do anticristo, mortes e fome nesses 7 anos. E aí então ele vê no versículo 7, o 4º selo. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com mortandade por meio de feras da terra. Aqui então, João ele vê o anticristo, João vê guerras com morte, João vê fome com morte, e o 7 ele vê exatamente o espírito da morte, que como ele viu aqui, nós vimos aqui no versículo 8, matar por espada, não é? Principalmente os crentes, ou a qualquer um que se opor, e matar pela fome e pela mortandade e por feras que vão, esses últimos 7 anos, vão ter diversas catástrofes com diversos acontecimentos. O 5º selo, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue do que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousam ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igual eles foram. O 5º selo, ele tem uma visão de todos que morreram nesse momento, nesses 7 anos, e o clamor deles, até quando tanta humilhação, tanta perseguição, até quando? Ele vê um selo sendo aberto só com a morte daqueles que vão sofrer nesse período dos 7 anos de tribulação. Que na semana que vem eu vou falar sobre a volta de Jesus, eu vou falar bem claramente sobre isso. O 6º selo, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro com um saco de cistrina, a lua toda com sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como figueiras, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por que chegou o grande dia da ira deles? E quem é que pode suster-se? Vimos o 6º selo, que serão catástrofes que vão acontecer nesses 7 anos, e principalmente nos 3 anos meio e finais, onde a terra vai ser completamente destruída e sacudida de uma forma terrível. Como eu falei com vocês, o livro de Apocalipse ele não segue uma ordem. Logo ele interrompe no 6º selo, deveria vir o 7º, né? Ele para, nós não vamos ler o capítulo 7 para nós fecharmos. Eu vou montando essa quebra-cabeça com você. Nós vamos ver então o 7º selo que ele abre
que é no capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo 7, mas vamos fechar organizado os 7 selos. Dá só a referência do 6, O 6, o sexto selo, Apocalipse nós 6. vimos capítulo 6, versículo 12 ao 17, que são a terra toda sendo destruída com terremotos, com adventos terríveis. Lembrando que são os 7 anos. É o resumo de tudo que vai acontecer nos 7 anos. Essas catástrofes vão se dividir de 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio vão ser menores, porque é um momento que politicamente o anticristo vai conseguir. Os 3 últimos momentos, a terra vai ser completamente destroçada. Agora, para nós fecharmos os selos, nós não vamos ler o 7 agora, mas nós vamos ler com certeza. Lembra que eu falei com vocês que o Apocalipse é como se fosse um quebra-cabeça para você ir montando? Então, ele tem a visão dos 144 mil selados de Israel e a visão dos glorificados. Mas nós vamos falar isso em um outro momento. Para nós fecharmos o selo, nós vamos ver o 7º selo no capítulo 8. O 7º selo. Os 7 anjos com suas trombetas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um censário de ouro e foi-lhe dado um incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, encheu-o de fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então o 7º selo, quando ele abre, são as 7 trombetas que vão tocar. As trombetas, que nós vamos ver depois, já são catástrofes mais detalhadas. Os 6 selos mostram acontecimentos de tudo que vai acontecer nos 7 anos de Apocalipse. O 7º selo são as trombetas, que já é uma aproximação daquilo que vai acontecer nos 3 últimos anos finais do Apocalipse. Amém? Muita informação. E vou fazer uma recapitulação para que você possa estar aí se fortalecendo e aprendendo. No capítulo 4, no capítulo 5, João tem a visão do céu. Ele vai para o céu. E na visão do céu, ele tem a visão do trono. No trono, ele descreve o trono. Vamos descrever o trono mais uma vez? Amém? No trono tem alguém que ele não descreve quem é e nem como é. Ele descreve os atributos dessa pessoa. Ele descreve 3 atributos: santidade, ira e misericórdia. Ele usa 3 pedras preciosas para classificar esses atributos. No trono também tem 24 tronos ao redor, com homens ou entidades com vestiduras brancas e coroas de ouro. Alguns teologicamente acreditam que são seres espirituais. A maioria acredita que sejam os 12 patriarcas do Velho Testamento com os 12 apóstolos com vestiduras brancas que representam a pureza e a coroa que representa vitória. Ele tem essa visão. No trono ele também vê 7 tochas com 7 espíritos, que nós vimos que são os espíritos que estão agindo na terra. No trono há relâmpagos e vozes que representam poder e autoridade. João também vê 4 seres viventes no altar, no trono e ao redor. Um com cara de leão, outro com aparência, de leão, aparência de cordeiro, aparência de homem e aparência de águia quando voa. Leão, coragem. Cordeiro, simplicidade. Homem, inteligência. Águia quando voa, majestade.
Esses seres viventes têm olhos por trás e por diante e têm asas. Esses seres viventes glorificam Santo, Santo, Santo 24 horas. Tem um acontecimento que João vê, ele descreve o momento que Jesus vai vir à Terra. É quando esses 4 seres começarem a glorificar e os 24 anciãos se levantarem, tirarem a coroa e glorificarem a Deus e se prostrarem. Isso aparece em Apocalipse no 4, Apocalipse no 5, e ele é mais detalhado no Apocalipse 19. João tem a visão de como vai ser a volta de Jesus, entendeu? Ele tem uma visão lá do céu, de como vai ser o momento final de Jesus, do céu, entendeu? Os 24 anciãos, quando colocarem a coroa, acabou. João, agora, ele tem a visão do Apocalipse, ele começa a ver no capítulo 6 exatamente o que vai acontecer na terra e com os homens. Até o capítulo 6 ele não tem essa visão. Agora ele tem a visão. E ele no capítulo 5 ele vê Jesus com um livro selado. E ele é o único que era digno de abrir o livro. E mais uma vez ele vê como a terra vai se preparar, o céu vai se agitar, se glorificar, exaltar com a volta de Jesus. Então ele para e ele tem uma visão, ele tem uma outra visão, já agora, do que vai acontecer na terra e com os homens, com a abertura dos selos. Os selos, eles são a colocação do que vai acontecer nos 7 anos de Apocalipse. É como se fosse uma visão de satélite. Primeiro os selos, depois as trombetas, depois os flagelos. Os selos, eles mostram tudo que vai acontecer em 7 anos, que é a aparição do anticristo, guerra civil, morte principalmente dos crentes, fome, catástrofes na terra, um cavaleiro amarelo que vai ver todas essas mortes. Ele também consegue ver os anjos que morreram clamando a Deus, as catástrofes das terras com os homens assustados, e o último selo, João, ele abre, são as trombetas. As trombetas é uma visão dos últimos 3 anos e meio dos acontecimentos da terra. E na semana que vem nós vamos falar sobre a volta de Jesus nesses 7 anos, porque as trombetas, como eu falei, são os últimos 3 anos e meio. Então nós vamos explicar os 3 primeiros anos e meio e as teorias da volta de Jesus. Que bom que você está aqui até esse momento, até essa hora, aprendendo. Sei que são simbologias, sei que são palavras que não usamos usualmente, mas uma coisa é certa, o inimigo fica irado por saber que você está aprendendo da palavra. O inimigo fica irado por saber que você está se munindo de sabedoria e não vai ficar perdido. E eu gostaria de encerrar lendo com vocês, mais uma vez, no capítulo 11 do livro de Daniel, do versículo 32 em diante. Daniel 11, do versículo 32 em diante, que diz assim: aos violadores da aliança, ele, o anticristo, com lisonjas, perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E você é o povo que tem conhecido a Deus. Existem muitas pessoas que não conhecem a Deus por não conhecer a sua palavra. Mas o povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Continuando, os sábios, que é você que está aprendendo, entre o povo ensinarão a muitos. Eu peço que você aprenda para ensinar na sua casa e quem puder. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas. Muitos vão se juntar ao anticristo por lisonjas, por prazeres, por trocas de fama e poder. Alguns dos sábios, versículo 35, cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim.
porque se dará ainda no tempo determinado. Você, como salvo do Senhor, fica firme. É completamente diferente a maneira como a Bíblia te chama de sábio e o outro de violador da aliança. E o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para nos levar a entender o grau de maturidade que a igreja precisa ter para viver dias difíceis como nós estamos vivendo e estar munida emocionalmente e espiritualmente e estar com conhecimento para que o diabo seja sempre envergonhado no nosso meio. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome pela oportunidade que temos de aprendermos mais de ti. Obrigado, Senhor, porque podemos crescer, podemos desenvolver e ficarmos firmes no Senhor. Abençoe cada um que ouviu, cada um que aprendeu. Abre o entendimento, abre a visão. Tira tudo aquilo que não provém de ti na casa, na vida desse meu irmão, da minha irmã. Fortalece para que esse meu irmão, essa minha irmã, possa ser uma coluna na tua casa nesses tempos. Eu abençoo cada vida da cabeça à planta dos pés. Retira o temor, retira, Senhor, o pânico, retira, Senhor, a cegueira, retira, Senhor, o desânimo nessa noite. Eu venho orar por você nessa noite e te abençoar. Eu digo que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu te abençoo como ministro e sacerdote do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja abençoada diz... Amém.